que há um esvaziamento dos movimentos, isso aí está correto, não há dúvida nenhuma. O problema seria identificar por que há esse esvaziamento, né? Eu acho que nesse momento aqui, de um ponto de vista de uma análise, é muito simplista falar que isso daí é simplesmente porque o Lula decidiu não fazer a mobilização. Coisa mais complicada do que isso. Vamos procurar estabelecer quais são as coordenadas fundamentais. O golpe, ele é um golpe que tem uma grande extensão, dirigido contra o povo todo, organizações operárias, etc. e tal. Agora, o primeiro problema que os golpistas precisavam resolver era derrubar o governo. Esse não é o primeiro e último problema, mas era o primeiro problema. Precisa assumir o poder, porque assumir o poder, como nós estamos vendo, facilita, de uma maneira extraordinariamente poderosa, a implementação de um programa. Se você não tem o poder, a implementação desse programa é uma coisa complicada. O segundo problema que os golpistas têm que enfrentar é que eles precisam liquidar o PT. Por quê? Né? Aí é que eu acho que é uma fonte muito grande de confusão, porque a análise é feita de um ponto de vista moral. Todo mundo pensa assim: o golpista, o direitista, ele ataca os bons e puros. Não. Ele ataca as ameaças reais à existência dele. O único partido de esquerda no país que faz sombra, ou mais do que faz sombra, que é um contrapeso à política dos golpistas, é o PT. Por quê? Porque os outros partidos, primeiro, não têm voto, segundo, não têm base social. Isso é preciso levar em consideração. A maioria das pessoas não entende a diferença entre um PT e um PSOL. Eles pensam que a diferença é que o PT é um partido... Alguns pensam assim: o PT é um partido muito direitista, o PSOL é um partido esquerdista. Primeiro, isso aí não é verdade, colocado assim. E segundo, essa não é a diferença principal. O PSOL é um grupinho de parlamentares, estudantes e professores universitários. O PT, ele domina as principais organizações de massa do país. É como comparar um edifício de 40 andares com uma casinha de cachorro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma qualidade. Embora um possa ser casa, outro possa ser casa. Quer dizer, do ponto de vista da burguesia, o PSOL não é ameaça. Mesmo que ele tenha mais voto, eleja pessoas e tudo mais, esse é um partido de pequenos burgueses sem base social nenhuma. Não só sem expressão, mas sem lastro social. Não é sólido. Por exemplo, se um partido como esse ganha as eleições, ele não vai afetar o movimento operário de um modo geral. Vocês vejam, quando a Frente Popular ganhou a eleição na França, os trabalhadores começaram uma revolução. Por quê? Porque a Frente Popular era a representação das organizações principais dos trabalhadores. Então os trabalhadores viram a vitória da Frente Popular e encararam essa vitória como sendo uma vitória sua. A Frente Popular francesa, ela era muito direitista, mas ela tinha que levar em consideração o pensamento e os sentimentos da grande massa de trabalhadores, porque ela era uma enorme organização de massas. Você vê, quando o Syriza ganhou a eleição, ele teve uma certa facilidade para jogar na lata do lixo tudo que ele havia proposto na campanha eleitoral. Por quê? Porque é só uma vitória eleitoral, que foi conseguida ali sem nenhuma grande base social nem nada. Então, nós temos que levar em consideração isso daí. Se os golpistas querem atacar o PT, o que eles estão atacando fundamentalmente? Eles estão atacando o partido de massas. Porque esse partido ele pode sofrer um revés eleitoral, mas ele tem uma base que vai fazer com que ele se reerga.
Porque, por exemplo, o PT ele vai ter um retrocesso eleitoral nessa eleição. Então por que os golpistas não falam, bom, já está sem voto, está com pouco voto, diminuiu a votação, etc., vamos deixar para lá? É porque isso daqui é uma coisa de momento. Daqui a 2 anos, com toda a ampla base social que o PT tem, ele se reergue eleitoralmente. A eleição, em última instância, é uma expressão da relação de forças real que existe dentro da sociedade. E o PT tem sido um partido que tem se enfrentado com todo o bloco da burguesia, porque ele tem uma força real, embora ele seja um partido extremamente moderado. Acho que muita gente não entende isso. Então, o caso Lula é o seguinte, o ataque é em grande medida contra o Lula, porque o Lula é, digamos assim, é o principal condutor entre essa base social e a política geral. Ele que representa isso, na pessoa dele. Que é muito comum nesse tipo de partido, ter uma pessoa que expressa a relação com as massas. O caso do peronismo era o próprio Perón e tal. Então, eu acho o seguinte, a conciliação do Lula com os golpistas é possível, não há dúvida nenhuma, mas é uma coisa muito complicada dada a situação, porque ele é o principal alvo do ataque. Então, o negócio é o seguinte, a interpretação de que a conciliação partiria do Lula é uma interpretação arbitrária. Dentro do PT, há mais de uma ala que é favorável à conciliação com os golpistas, mas não é exatamente a ala do Lula. Nós temos que entender o seguinte, ó, o PT tem 2 grandes grupos aí dentro. Tem esse grupo dito de oposição e tem o grupo majoritário, né? O grupo de oposição ele é dirigido por uns pequenos burgueses, cuja política geral é de integração ao regime político, porque eles não têm base social nenhuma. Qual que é a base do José Eduardo Cardoso? Nenhuma. José Eduardo Cardoso é um advogadozinho que entrou no PT aí, tomou carona no prestígio de outros, foi escolhido como ministro, porque é aquele negócio, né? Fazem a fama desses advogados, etc. No PT é muito comum isso aí. Ele não é nada, né? E a passagem dele pelo Ministério da Justiça durante o golpe mostrou que ele é uma pessoa afinada com a direita. Inclusive, tem várias declarações dos direitistas que não atacam ele. Eles acham que ele é uma pessoa de confiança, que ele é uma pessoa perfeitamente assimilável, né? Esse Tarso Genro nem falar, é outro pequeno burguês que também não tem base social nenhuma, não tem nada de nada. E eles estão procurando aí uma via de, não sei se dominar o PT, romper e formar outro partido. Mas com essas pessoas, que não tem nada a ver com o movimento de massas, esse partido seria um PSB, um PPS. Seria mais do que isso daí. Isso eu acho que é uma coisa que muita gente não entende, é isso. Que o caráter social, ele se impõe sobre o problema político em geral. Se você tiver um partido de capitalistas, não adianta o partido botar o nome de socialista e nem que tenha um cara que é a favor do socialismo. O partido é um partido capitalista. A composição social dele predomina. Então, por exemplo, uma coisa que paralisa tudo é esse setor. Outra coisa que paralisa é que o grupo majoritário também é dividido. Ele não é unitário, ele não é o Lula. Se a gente for olhar bem, nesse momento aqui, minha avaliação, pelo que eu conheço do PT e pelo acompanhamento que eu faço da situação política, o Lula ele é minoritário dentro desse bloco, como ele já foi mais de uma vez dentro do PT. No começo do PT, o Lula era minoritário dentro do partido, ele não era a maioria. Ele ganhou a maioria dentro do partido na aliança com o Zé Dirceu. E para eles controlarem o partido foi necessária uma luta que durou aí aproximadamente uns 4, 5 anos. Não foi uma coisa simples.
Então, por exemplo, dentro do bloco majoritário, você tem a ala do Zé Dirceu, que não é o Lula, embora eles tenham sempre tido uma aliança, mas o Zé Dirceu está na cadeia, quem que está controlando isso daí? Depois você tem uma ala que são políticos do PT, mas que são muito direitistas. Também não é a ala do Lula, propriamente dita. E você tem, por fim, uma ala de parlamentares que são os vagabundos da pior espécie que entraram no PT porque o PT era governo. Todo partido no governo acaba atraindo um monte de vagabundos. Por exemplo, esse pessoal que está fazendo aliança com o... Vocês não viram o que aconteceu? O companheiro de Paulínia falou que o pessoal lá foi apoiar o candidato do Paulinho da Força, e foi apoiar o candidato do Paulinho da Força a revelia da orientação da direção do PT, que foi lá propor que eles não apoiassem. Isso aí está acontecendo no país inteiro. Então, o problema é o seguinte: a responsabilidade do Lula nessa história toda qual que é? Não é que ele está apoiando o golpe agora, é que ele criou um sistema político que é um sistema político complexo. Qual que era a ideia do PT desde o começo que muita gente não entendeu? Ao contrário do PCO, por exemplo, o PCO é assim, o PCO se considera o partido do amanhã. Nós somos o partido para a revolução não está acontecendo, acontecerá em algum dia mais para frente. Nós estamos nos preparando para a revolução. Nós somos um partido que vê a tomada do poder como essencial, mas a partir de um movimento revolucionário. O PT não, ele não pensa assim. Ele pensa da seguinte maneira: o PT é o partido do hoje. Nós temos que tomar o poder agora. Essa é a filosofia do Lula. Foi desde o primeiro momento, porque o Lula não é um político pequeno burguês da universidade. Ele é um político de verdade. Sempre ligado a setores políticos importantes, primeiro do MDB e tal, depois ele construiu o PT. Você vê que a política dele é uma política de grande envergadura nacional e internacional, não é uma política tipo Zé Eduardo Cardoso. Então, a noção que os dirigentes do PT têm é o seguinte: nós precisamos tomar o poder e governar. Então eles olharam para a situação e falaram o seguinte: como fazer isso daí num país que é dominado por partidos assim assado, que o PT não consegue ter maioria parlamentar, papapá. Então eles ingressaram numa política de aliança, de crescer o partido em aliança com outros. Eles foram construindo um quebra-cabeça de alianças com tudo que era coisa que apareceu pela frente, de esquerda, de direita e tudo mais, para poder exercitar o poder de uma maneira imediata. Quer dizer, é uma política realista, imediatista, mas é uma política que, no decorrer das coisas, no médio e longo prazo, tende a um fracasso total. E nós estamos assistindo agora ao fracasso disso daí. O partido não quer lutar contra o golpe. Vários setores não querem lutar contra o golpe. O setor que menos quer lutar contra o golpe é esse setor da mensagem. Eles são muito parecidos com o PSOL. Eles acham que não tem golpe. Eles acham que tudo isso daqui foi um erro político do PT, que o Lula errou, que a Dilma errou, que o Zé Dirceu errou, que o outro errou, porque eles são todos professores universitários, e o professor universitário é o cara que ensina o mundo. Então ele está sempre certo. Ele já nasce com essa convicção, né? Então eles têm a fórmula do sucesso, embora eles não sejam nada, né? Eles são, na verdade, surfistas da onda dos outros. É só para isso que serve esse setor. Eles são o setor do eleições gerais. Esse aqui é o negócio. E os outros setores que estão dentro da ala majoritária também não querem lutar contra o golpe. Os super oportunistas, vagabundos, eles querem se eleger. Eles querem fazer aliança com os golpistas, querem continuar a política anterior. Num certo sentido, o Lula, de uma maneira mais
moderada e equilibrada, ele quer manter essa política de alianças. Lógico. Porque ele não entende, e num certo sentido, do ponto de vista de uma política que não é revolucionária, ou seja, do ponto de vista de uma política que não é a do PCO, a política dele é realista, porque como é que você vai progredir sozinho? Como é que você vai ganhar o poder agora sozinho? É impossível. Só os partidos de aloprados, que nem o PSOL, é que propõem isso daí. Né? O deputado do PSOL, o candidato do PSOL fala assim, eu vou fazer isso daqui, não vou fazer aliança com o PMDB, com o... Não vai fazer nada, pô. Chega no Congresso, vem a bancada do Eduardo Cunha, aí você nem respira. A bancada vota lá que você não pode respirar, você morre sufocado. Se você quiser trabalhar no Congresso Nacional para fazer alguma coisa em termos de poder, você vai ter que passar pelas alianças. E a única alternativa a essa política é a revolução. O PSOL não, eles apresentam assim, como que a bancada do PSOL vai fazer acontecer, não vai fazer nada. Tanto que a bancada do PSOL, quando a gente olha, ela foi, na maior parte do tempo nos últimos anos, uns manipulados pela direita. Era só escândalo de corrupção e tal. Aí, a dona Heloísa Helena, que foi grande candidata do PSOL, ela ficava lá no meio, com aquela camisetinha, barriga de fora, ficava no meio de um monte de marmanjo engravatado lá, levantando o punho assim, com o Antônio Carlos Magalhães, o PSDB, o DEM. É lógico que a pessoa é manipulada pela direita. Na melhor das hipóteses, é manipulada, né? Então, nós precisamos entender isso daí. O PT, ele está num impasse total por causa da política anterior dele. Essa política de alianças está se revelando um fracasso. Agora, a conclusão que nós temos que tirar não é que o Lula em si é um traidor. O Lula ele tem uma política muito definida. O que nós temos que tirar como conclusão é que, para a luta dos trabalhadores e do povo, esse tipo de política é inviável. Isso quer dizer que a política do PSOL, do PSTU, do PCB, da esquerda pequeno-burguesa é viável? Não, companheiros. Vamos prestar bem atenção. A política da esquerda pequeno-burguesa é ainda mais inviável. Porque ela é a mesma política do Lula, só que cheia de vergonha. O Lula é uma pessoa realista. Então ele falou assim, preciso ganhar a prefeitura de São Paulo e procurou o Maluf. Ele pensa assim, todo apoio que eu puder ter é bom, eu chego no governo, faço as minhas coisas mais cedo um pouco para poder fazer o que eu acho que é certo. Porque a ideia dele é o que é? É levar adiante a política dele através de reformas dentro do sistema atual. Os outros pensam a mesma coisa, levar adiante a política de reformas dentro do sistema atual. Só que eles não estão dispostos a fazer essas alianças porque elas envergonham o pessoal. Você vai na universidade, que é a base social dessa esquerda, você faz uma aliança com o Maluf e o cara joga pedra em você. Então você faz a mesma política do Lula, só que você não faz aliança com o PMDB, não faz aliança com o Maluf. No final, veja bem, vai acontecer que nem aconteceu na Grécia. Eles vão falar que eles vão fazer aliança, vão rejeitar, pipipi, mas a hora que eles sentirem que existe a possibilidade de exercer o poder, eles vão ser piores do que o Lula nas alianças. O Syriza, ele não se aliou com a esquerda reformista grega. Ele se aliou direto com a direita. É como se o Lula não se aliasse com o PMDB e tivesse aliado com o DEM e o PSDB. Quer dizer, ele se colocou, não é que ele se aliou também, porque o Lula ele se aliou com o PMDB e o DEM, mas o PT governava, o PT tinha uma parcela aí de coisas que não era extraordinariamente grande, mas que ele fazia, sobre a política deles na Petrobras e outras coisas. O Syriza não, o Syriza virou uma fachada da direita grega. Eles defendem hoje a mesma política da direita, igualzinha.
Esses grupos aí, tipo o PSOL, o destino deles é isso aí. O Podemos. Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Lula, ele é contra o golpe. Lógico que ele é contra o golpe por dois motivos, né? Primeiro porque o futuro político dele está em jogo. Nós temos que pensar que o Lula não é o Eduardo Cunha, que faz qualquer negócio. Ele é uma pessoa que tem uma imagem, que tem como é que se diz? Ele constituiu uma personalidade política que ele valoriza. Foi presidente, ele tem uma personalidade internacional, não vai sair por aí fazendo qualquer loucura. Ele vai preservar isso aí, até porque ele está velho, não vai, no fim da vida, o cara vai fazer tudo isso. Segundo, que ele está diretamente ameaçado. Eu não vejo muito bem como é que seria o acordo para salvar o Lula. Porque se salvar o Lula, na próxima eleição, não é que o PT vai ganhar nem nada, vai abrir uma crise nacional, a candidatura do Lula, total. A gente já viu esse filme. O Perón, ele buscou um acordo com os golpistas na Argentina diversas vezes. Ele não conseguia pelo seguinte, qual era o impasse? Se os golpistas aceitassem o Perón, ele ia ganhar a eleição. Então, eles tentavam e o acordo não saía de jeito nenhum. Até que finalmente isso aí deu na crise que levou um preposto do Perón ao poder, Onganía, como é que chama? Héctor Câmpora, na época da ditadura do Onganía, e deu uma crise nacional total, que levou o país quase à guerra civil. Pessoas como Lula, como Perón, são um problema na administração do regime político burguês e ainda mais nessa situação que nós temos aqui. Então, o que eu acho é que o Lula está meio que reduzido à impotência. Que não é ele que está fazendo o acordo, fica claro pelo comício de ontem. Que o Haddad falou que o golpe era muito forte, ele foi lá e falou de golpe. Falou várias vezes em golpe, não é que ele falou disfarçadamente. É golpe contra uma mulher, é um golpe contra o povo, é golpe para tudo quando foi lá. Ele foi lá, inclusive dá para perceber, propositalmente, para mostrar que eles continuam a luta contra o golpe. É uma luta consequente, até as últimas consequências? Não. Mas na hora de analisar, nós temos que diferenciar. Acho que o PT está paralisado, por isso não consegue levar adiante a luta contra o golpe. Dentro do movimento sindical também está paralisado. Bom, sobre o negócio das acusações contra o PSDB, isso daí é um negócio até, é um tédio, né? Porque acusações contra o PSDB e crimes do PSDB e dos golpistas, você tem uma pilha monumental. Você vê que o cidadão que está na comissão para caçar a Dilma, foi encontrado um helicóptero de propriedade dele com 0,5 tonelada de cocaína. Se esse helicóptero tivesse no nome do Lula, ele estava em Guantánamo.